Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E como é que Deus quer abençoar a sua vida? Como é que Ele pode abençoar a sua vida? Nesse exato momento, como é que Deus pode interferir na sua vida? Ele pode mexer com a sua vida e dar uma guinada nessa situação que você está vivendo. Como é possível isso? Nós temos uma promessa de Deus, uma promessa dEle para todos quantos creem nele. Ele disse assim para os que creem nele. Olha só, presta atenção. Ele disse: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Talvez seja essa a sua pergunta. Como é que eu posso me voltar para Deus na situação em que eu estou? Como é que eu me aproximo de Deus? Na prática, bispo, eu quero saber como é que eu me aproximo de Deus, de alguém que eu não vejo, que eu não toco, que eu não sinto. Como é que eu posso me aproximar dessa pessoa? Será que ela está aqui? Será que esse Deus que diz tornai-vos para mim está aqui onde eu estou? Eu estou numa prisão, eu estou num hospital, eu estou numa clínica, eu estou em casa, eu estou na rua, eu estou pensando em me matar, eu estou desesperado. Como é que eu sei que ele está aqui? Como é que eu posso, na prática, me voltar para alguém que eu não vejo, que eu não toco, que eu não sinto? Como que é possível isso? Pois é, minha amiga e meu amigo. Talvez você esteja acostumado a se voltar para os ídolos, para as imagens que têm boca, têm olhos, têm ouvidos, têm corpo. Só que essas imagens, elas têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos e não apalpam. Essas imagens precisam das suas pernas para serem deslocadas de um lado para o outro. Você tem colocado a sua fé nessa imagem e a sua vida, o que tem sido? Melhorou? Não melhorou. Tá bom, mas tá certo, eu tenho tomado a atitude errada, mas eu quero saber, me responda aí, ô bispo, como é que eu posso me tornar para alguém que eu não vejo, não toco, não sinto? Como que é possível isso? Porque Deus, Ele não vai pedir uma coisa que eu não possa atender. Como é que eu posso me voltar para Ele se eu não vejo, não sinto, não toco? Pois é, aí é que está o segredo da fé. A fé é certeza de coisas que se não veem, você não vê, mas você tem certeza. Por exemplo, nesse momento, você está assistindo essa programação.
Então você está aí, por que você está assistindo? Porque de alguma forma você foi atraído para essa programação. E isso é o Espírito Santo que faz. Ele tocou em você para você se interessar pelo que está sendo falado aqui nessa programação. Mas, bispo, me responda mais diretamente. Como que eu sei, como que eu faço para voltar-me para alguém que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco? Pois bem, Deus, minha amiga e meu amigo, é espírito. Deus não é uma imagem. Deus não é uma imagem de gesso, de metal, de ouro ou qualquer coisa que o valha. Não. Deus é espírito. O espírito. Espírito é como o ar que você respira. Você não vê, não toca. Você sente, claro, o ar respirando, mas você não toca. Você não vê, não é verdade? Deus é espírito. Deus é inteligência. Deus é sabedoria. Deus é espírito. E quando você ouve a voz de Deus, quando você atenta para a palavra dele, então você toma uma atitude. Isso se chama fé, fé inteligente, porque você usa a sua certeza, sua fé, sua convicção na palavra de alguém que você não vê, não toca e não sente. Então, por exemplo, nesse momento, tornai-vos para mim. Eu, se fosse você, eu faria o seguinte: ó Deus, se o Senhor existe, eu não vejo, eu não sinto, eu não toco. Mas se o Senhor existe, está aqui, está me vendo. O Senhor tem poder para mudar a minha situação. Eu não sei onde é que o Senhor está. Eu não sei se o Senhor está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente. Eu não sei. Eu só sei uma coisa. O Senhor diz, tornai-vos para mim. Então eu me torno para ti. Agora, eu fecho os meus olhos para não querer ver alguma coisa invisível. Não, eu fecho os meus olhos para meditar, para pensar, para raciocinar, para colocar a minha imaginação, a minha fé em prática. Então eu peço assim, meu Deus, o Senhor que está me vendo, eu não o vejo, mas o Senhor está me vendo, o Senhor está vendo a minha situação, e eu estou atendendo essa palavra aí que o Senhor falou. O Senhor diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Então, eu estou me tornando para alguém que eu não vejo, mas eu tenho certeza que está me ouvindo agora. É isso que é o que significa se tornar para Deus. Quando você faz isso, você atende ao maior desejo de Deus, que é a manifestação da sua fé. Ele vê a sua fé sincera, ele vê a sua fé, ainda que não tenha fundamentos bíblicos, mas a sua fé é uma fé sincera, pura, porque você está querendo se aproximar dele. E no que você deseja se aproximar dele, isso já é suficiente para ele vir ao seu encontro. Antes de terminar essa programação, nós vamos ter uma oração. O Bispo Júlio vai estar orando, ele vai estar clamando a esse alguém que você, nem ele, nem eu vemos. Mas há uma convicção, há uma certeza de que ele vai ouvir a oração do bispo e vai ouvir a sua oração também, porque você vai se exprimir dessa forma como eu falei. Invoca-me, disse o Senhor, e eu te livrarei. É assim que funciona. Deus é espírito. Além de ser espírito, ele é palavra. Quando ele fala palavra, quando eu sou a palavra, Jesus é a palavra que se fez carne, ele é a palavra que se materializa na vida dos que creem nessa palavra. É só isso, não tem muita coisa a fazer. Você não precisa merecer para ter a atenção dele, você não precisa ser justo para ter a atenção dele, você não precisa ser religioso para ter a atenção dele, você não precisa ser alguém para ser atendido por ele.
Basta que você o invoque com essa sinceridade. Com essa sinceridade. E ele vai atender você agora, aí onde você estiver. Ele vai tocar em você. Ele vai manifestar a grandeza dele na sua vida. Nós vamos fazer esse teste. Tão pronto esse programa esteja já no final, nos momentos finais. Você vai fazer esse teste. Espera mais um pouquinho. Aguarde mais um pouquinho. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E até porque você não tem nada a perder. Você não vai gastar nada. É aí mesmo onde você está. Aí mesmo na sua casa, no hospital, na clínica, no presídio, onde quer que você esteja, nesse momento, ele vai manifestar para você que se manifestar na direção dele. Por isso ele diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Então, quando você se torna para ele, é automático, ele se torna para você. Ele faz materializar-se espiritualmente falando na sua vida. Aí você vai ter certeza, convicção, absoluta certeza. Essa certeza, essa fé vai banir, vai eliminar os seus medos, suas dúvidas, suas decepções, suas frustrações, vai eliminar essa depressão que está aí, essa vontade de se matar, essa vontade de morrer, vai eliminar essa maldita dor que você está sentindo nesse momento. Porque Deus é grande, mas ele se faz complacente com aqueles que o invocam na sinceridade. Ele se faz misericordioso, compassivo, paciente para com aqueles que o invocam na sinceridade. Enquanto nós não oramos, você pode até, inclusive, pegar um copo com água, preparar e colocar aí junto do seu aparelho receptor, para que depois da oração você beba da água. Essa água que será ungida e vai mudar a sua vida. Enquanto a oração não chega, nós vamos assistir o testemunho de um ex-pai de santo. Um ex-pai de santo. E um ex-pai de santo que nasceu já programado para ser pai de santo. Uma criança que foi gerada já para ser dedicada às entidades, aos espíritos, aos exus, orixás, caboclos, ao preto velho, enfim, para todas as entidades que quisessem servir-se do seu corpo ou da sua matéria. Vamos assistir esse testemunho, porque vai abrir os seus olhos com respeito à grandeza da misericórdia de Deus, a grandeza da glória de Deus na vida de alguém que não merecia nada, mas manifestou a sua fé na promessa dele, pronto. Aí Deus veio ao seu encontro e arrebentou. Vamos assisti-lo, por favor. Eu me chamo Laércio Pereira, tenho 66 anos. Desde quando eu nasci, eu já fui entregue aos encostos. Vamos dizer assim, entre aspas, eu já tinha um dom espiritual de falar quem ia chegar em casa, a cor da roupa. Aí, como minha mãe sempre frequentava esses lugares de casas de encosto, os encostos onde eu ia nas casas com a minha mãe, eles começavam a falar, esse menino, esse garoto vai ser um grande chefe da casa de encosto. Vai ser um grande chefe da casa de encosto. Aí aquilo começou a entrar na minha mente, eu comecei a gostar, vamos dizer assim, daquela ideia, né? E aí, na idade de 20 anos, eu já recebi os decás, que são as honras de pai de santo, e a mãe de santo entregou o terreiro para mim. Aí eu tomava conta, eu fazia tudo, e ensinava todos os ensinamentos de dança, de reza que tinha, era eu que ensinava. Jogava carta, jogava búzio, jogava tarô, jogava cebola, que é a lobaça, que fala lá na língua. Eu jogava pedrinha, eu jogava palito de fósforo, eu jogava no chão ali. Qualquer coisa eu lia a vida da pessoa. E outros pais de santo chegaram a se consultar comigo na época, tudo. Cheguei a fazer trabalho para uma emissora muito conhecida e muitas pessoas ricas também, inclusive aonde eu trabalhava, né, que eu sou um funcionário público aposentado, e as pessoas de lá, de grande
escalão, vinha se consultar comigo, né? Muita reverência mesmo. Eu tinha um respeito, mas eu cuidava, eu limpava os altares, as casas, os objetos deles, que são os assentamentos. Eu cuidava com muito respeito mesmo. Eu tinha os dias certos de cuidar de cada um. E aí acharam que eu era o bom. Aí a fama espalhou. E também outros trabalhos que nós íamos fazer, eu falo nós, porque ia eu, Mãe de Santo, Olgana e outros mais. A gente às vezes passava o dia num cemitério, esperando ali chegar enterro. E cada enterro que chegava, a gente ia junto, como se fosse da família, ficava ali, punha nome daquela pessoa que a gente queria prejudicar, enfiava ali dentro, colocava dentro do caixão, sem a pessoa ver, chegava bem como se estivesse ali, punha no meio das flores, ou se desse, punha até na mão. Olha, existe um ritual chamado axixi. É um ritual que quase nenhum pai de santo nem mãe de santo gosta de mexer, porque precisa saber e ter fundamento para mexer nisso. Aí eu toquei um axixi de 7 dias para uma pessoa. Desculpa. A pessoa estava viva. Esse era o teste. A mãe de santo chegou e falou assim: vamos ver se você é bom mesmo. Bate a xixi para essa pessoa aqui, que eu tô com raiva dela. E eu bati o xixi e a pessoa morreu. Então eu fiquei assim. Isso foi uma coisa que eu só falo para testemunho, porque foi muito triste. E a minha vida assim, eu era triste, cheio de dor no corpo, tinha uma dor no corpo, um cansaço. Veja, uma pessoa de 20 e poucos anos, parecia que eu tinha 100 anos. Para levantar da cama de manhã era um peso no corpo que eu não conseguia. Mas o que seria isso? A legião de encosto, né? Era muito, eu mexia com muito. E eu mexia com muitos mesmo. Então aquilo tudo estava em cima de mim, que eu era um instrumento, né? Eu era um instrumento para eles. E um instrumento de valor, né? Eu cheguei através do meu primeiro casamento, que era muita briga, e nós estávamos para separar. Um dia eu cansei, eu falei para ela: não dá mais, vamos separar. Aí uma colega viu que ela estava estranha, parou. O que foi? Ah, eu vou me matar, vou pular, que o meu marido vai me largar, eu gosto muito dele, eu vou pular no metrô. Aí essa colega já seguia, já ia na Igreja Universal. A levou, era uma sexta-feira, marcou. Aí ela me ligou na hora do almoço, falou assim: olha, tem uma colega que me chamou para ir numa igreja. Eu falei assim: igreja? Você vai fazer o que na igreja? Eu falei: eu vou, né, para ver se a nossa vida melhora. Que melhora, minha filha, você tem que dar obrigação. Eu falei isso para ela. Ela falou: não, eu vou. Porque ela também servia, mas na quimbanda, né? Eu era candomblé e era quimbanda. Aí ela foi à noite, aí chegou, eu cheguei primeiro com as meninas em casa, ela chegou, ela falou assim: ai, eu gostei muito da igreja. Eu falei assim: você gostou? Ela levou um folheto, eu falei: ah, tá bom. Aí eu falei assim: ó, tudo bem, você pode ir nessa igreja aí, mas deixa eu com meus orixá. Você quer ir para a igreja, você vai, mas não mexe com meus orixá. E ela foi indo, e buscando por mim também. Aí ela falava: vamos, mas eu ia com as meninas entravam e eu ficava na porta. Aí, tá bom, fomos indo, aí eu ficava na porta, aí as meninas usadas por Deus: pai, entra, pai, não, deixa eu aqui. Mas nesse insistir, passou a hora da reunião da manhã, a principal. Aí veio aquela reunião depois da principal, que era um auxiliar, que sempre faz, né? Aí ele estava lá pregando,
Aí esse dia um obreiro falou, chega mais para frente, Senhor. Eu fui mais para o meio da igreja. Aí não estava ouvindo direito, que a igreja era um pouquinho grande, eu fui mais para perto e fiquei. Aí estava naquelas passagens que fala que os bruxos, os feiticeiros não herdarão o reino do céu, que esses espíritos que falam que usam esses nomes, que na realidade são anjos caídos que caíram junto com Lúcifer. Eu falei, o quê? Todos esses anos eu estou servindo esses espíritos, achando que é de uma coisa e é outra. Aquilo me deu uma raiva muito grande deles. Ali eu escutei, comecei a escutar, entendendo que é isso. Nossa, então tudo aquilo que eu cuidava com tanto carinho, com tanta reverência, com tanta obediência, tudo isso, são demônios. Então eu estava indo para o inferno. Ali passou tudo na minha cabeça, eu chorei como uma criança, mas chorei, que chamou a atenção na igreja. Aí quando eu soube de tudo isso, eu peguei tudo que eu tinha em casa, porque eu já tinha tudo na minha casa. Eu já tinha recebido, então, os DK, que são as honras, os sentamentos e tudo mais que tinha. Dei fim tudo. E comecei uma vida nova com o Senhor Jesus. E dali foi a luta, os dois lutando, porque a nossa vida até então era muito atrapalhada, cheia de dívida, cheia de muita dívida nós tínhamos. E tudo começou depois a clarear. Aí foi o grande dia. Eu me entreguei para Jesus. Eu falei assim, Jesus, me aceita. Eu quero esse Espírito, que o pastor falou do Espírito Santo. Fala, meu Deus, eu lidei com tanto Espírito. Eu quero o teu Espírito. Eu busquei muito fervor. Falei, eu quero o teu Espírito, meu Pai. E eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. Foi uma coisa... Falta palavras para decifrar, porque de tudo aquilo, aquela peso, aquela canseira, veio uma felicidade tão grande na minha alma, uma felicidade assim, e que eu queria sair gritando para a rua, que nem mesmo a esposa da época, que estava buscando, não tinha sido batizada ainda, e ficou de boca aberta. Que maravilha! Que maravilha. Nós vivemos 15 anos, mas o Senhor Jesus levou, né? A levou, e aí eu fiquei um tempo solteiro e fui abençoado novamente com a mulher de Deus. Me tornei um obreiro. Agora, hoje eu sirvo no Templo de Salomão como um levita. Já há 7 anos, fiz parte da primeira equipe de Santa Ceia, né? Do Templo de Salomão. Preparar a ceia, porque Deus, da onde Ele me tirou, né? Da onde Ele me tirou, aonde eu estou hoje, e com a certeza da salvação. Hoje eu tenho a certeza. A importância do Espírito Santo é a riqueza maior que eu possa ter, que um homem pode ter, um ser humano pode ter, porque é o Espírito de Deus dentro de você. Então, é muito grandioso isso. Acho que nem nós, não tem palavra no dicionário para definir essa grandeza de Deus. Magnífico esse testemunho de Sr. Laércio. Você verifica, ele, desde criança, já vinha sendo tratado para ser um pai de santo. E veio a ser um dos principais pais de santo do país. Porque nem todos os pais de santo recebem poder para fazer o axixê. Eu não sei o que é axixê, mas você que é pai de santo, você que é mãe de santo, você que costuma usar esses hábitos religiosos, você conhece, sabe o que é axixê. Pois bem,
O senhor Laércio era um dos poucos que fazia o axixê. E você viu que ele fez o axixê para uma pessoa e, na hora, a pessoa morreu. Mas eu pergunto, que misericórdia, que grandeza de compaixão tem esse Deus que nós temos anunciado, que a Bíblia se nos apresenta. Não tem palavras. A misericórdia de Deus é infinita. Ainda que a pessoa tenha servido ao inferno inteiro, aos orixás, aos caboclos, aos guias, ainda que ela tenha sido usada para fazer trabalhos que envolvem até a vida alheia, não importa. Se você é uma dessas pessoas que tem gasto a sua vida em servir como aparelho ou como burrinho de uma entidade, aparelho, burrinho, ou cavalo, né? Tem um cavalo. Então, muitas pessoas têm sido usadas como burrinho, cavalo ou aparelho para as entidades. Elas tentam ajudar outras pessoas. Eu acredito na sinceridade delas, eu acredito, porque eu também estive nesse meio, eu também passei por lá. Mas eu fazia por ignorância, eu fazia porque eu não conhecia a verdade. E eu creio que o senhor Laércio também era um pai de santo porque não conhecia a verdade. Tanto é que quando ele ouviu a palavra de Deus, quando ele ouviu o pastor falando aquilo que está escrito em Apocalipse, que os idólatras, os feiticeiros e pessoas que trabalham ou são usadas com essas entidades, com as entidades do mal, não herdarão o reino de Deus. Então essa ficha caiu, aí Apocalipse 21:8, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quer dizer, não é o inferno, não. O inferno também vai cair dentro desse lago de fogo e enxofre. Lúcifer também vai estar dentro desse lago de fogo e enxofre. A morte estará dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Os demônios estarão lá. E todas as pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida vão estar lá nesse lugar chamado lago que arde com fogo e enxofre. Eu não tenho ideia, eu não sei como é que é. A gente tem uma vaga ideia do que é o inferno, pelo que Jesus fala. Mas o lago de fogo e enxofre é o destino final de pessoas que mexem com essas coisas, com esses espíritos, que servem as entidades, que servem como burrinhos, como aparelhos ou como cavalos. Então, minha amiga, meu amigo, foi essa palavra aí que fez o seu Laércio pensar, raciocinar, e ele, então, invocou ao Senhor, do jeito que ele sabia. Hoje, são 36 anos, fazem 36 anos que esse homem tem estado conosco, servindo ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje ele é um homem de Deus, pacífico. Então aquele peso que ele carregava no seu corpo, com 20 anos de idade, ele mal podia levantar-se da cama por causa do peso das entidades que estavam no seu corpo.
Talvez você seja uma dessas pessoas, minha amiga e meu amigo. Mas nós não estamos aqui para criticá-lo, censurá-lo, julgá-lo. Não, de forma nenhuma. Nós só queremos que você tenha o direito, o privilégio de conhecer o Deus verdadeiro para que você venha experimentar uma vida nova. Especialmente você que ouviu Deus falar, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. O seu Laércio se voltou para Deus e Deus o perdoou, o livrou de todos os seus pecados e fez dele um homem santo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, amiga e amigo, essa decisão de optar e se voltar para Deus é o que Deus espera de você, de cada um de nós. E se você fizer isso, se você voltar para Ele, Ele vai se voltar para você, vai mudar essa situação. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar trabalho, não vai faltar saúde, não vai faltar vida, não vai faltar paz. E, sobretudo, não vai faltar o Espírito Santo dentro de você. Magnífico, né? É isso que você tem que entender. Deus quer fazer morada dentro de você. Ele quer fazer morada na sua vida para que você possa ter uma vida diferenciada. Não foi só o seu Laércio, não. Vamos assistir outro testemunho que recebeu também o Espírito Santo. Vamos ver, porque o Espírito Santo ele se materializa dentro da gente. Isso é muito forte, né? O Espírito Santo é espírito, mas ele, quando vem sobre nós, ele se materializa em nós. Vamos assistir mais um belíssimo testemunho. Sou Milton Custódio, eu fui policial do Exército durante 3 anos. E a minha história começa na minha família. Meu pai foi do Exército, né, e me espelhei nele para poder estar seguindo essa carreira. E meu pai sofreu com problema de doença, a minha mãe com problema de doença também, meu pai problema de vícios também. E foi quando eles chegaram à Igreja Universal e meu pai foi curado, minha mãe foi curada, encontraram a libertação. Mas no meu caso não, meu caso foi diferente porque eu não quis. E quando chegou a época de eu servir o quartel, então eu me alistei, fui servir o quartel, fiquei 1 ano obrigatório e depois decidi seguir carreira. E foi nessa época onde eu conheci os vícios, né? No caso a bebida, o cigarro, a maconha, a cocaína, a merla, o LSD, o lança-perfume. Então, tudo quanto era drogas da época, eu conheci, provei e acabei me viciando. O policial, na verdade, ele traz dentro de si essa questão de mostrar uma força. Aquela autossuficiência que eu tinha, porque eu tinha treinamento, porque eu andava armado, porque fazia ali o patrulhamento. Então, esse sentimento diante dos meus problemas, de vício, por exemplo, que eu tive, então isso trouxe para mim uma sensação de impotência. Eu não conseguia controlar a questão do vício. Quando eu falava, eu não vou usar hoje, daqui a pouco estava usando. Eu cheguei ao ponto que dentro do nariz eu não tinha cabelo dentro do nariz, de tanto cheirar cocaína. Por mais que eu não queria, mas eu não conseguia. Era um problema que era maior do que a minha autoridade. Eu carregava dentro de mim tudo isso que me levava para o lado negativo. Nós combatíamos um mal e, por outro lado, eu estava indo para o lado do mal. A função de policial do Exército era desempenhada, mas por dentro, como pessoa, como ser humano, eu estava totalmente destruído. E foi exatamente aí que na época não se falava muito em depressão, não tinha essa linguagem, a depressão, mas era a tristeza, o vazio, a angústia, a insônia. E foi tudo isso que trouxe à minha cabeça o pensamento de tirar a própria vida, né, de suicídio. Inclusive, nessa época, tinha um amigo meu que teve problemas com a namorada e a namorada acabou abandonando ele, terminou o relacionamento e ele se frustrou tanto que ele colocou isso de serviço, colocou o fuzil, a ponta do fuzil na boca e com um pedaço de madeira ele acionou o gatilho e cometeu suicídio dentro da guarita. Né? O cérebro dele ficou espalhado no teto da guarita. Infelizmente, esse nosso companheiro acabou cometendo suicídio e era justamente o caminho que eu estava trilhando. Aquelas vozes na minha cabeça dizendo para me matar,
eu tinha insônia, tinha noites que eu ficava sem dormir, acordado. Então foi uma época em que eu sofri muito nesse sentido. E quando, uma desses dias, uma dessas noites, na verdade, dentro do quartel, então eu pensei no suicídio, em dar cabo da minha vida. Por volta de 2 e pouco da manhã, sozinho, eu peguei a minha metralhadora, dei o golpe de segurança e coloquei dentro da boca. Coloquei a ponta da metralhadora dentro da boca. E ali eu fiquei buscando coragem para poder puxar o gatilho. Não sei quanto tempo exatamente, mas foi um tempo considerável que eu fiquei nessa posição ali. Eu acredito que a minha morte era iminente. Ela ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Estava muito próximo porque já era a minha segunda tentativa. E pela misericórdia de Deus, hoje eu sei que é porque a minha mãe já estava na igreja, meu pai já estava na igreja, eles oravam por mim, pediam a Deus por mim, levava sempre a minha fotografia e pedia o pastor ungir, para o pastor orar, apresentava a Deus. Houve um certo dia, e nessa época eu já comecei a frequentar a casa dos meus pais novamente, que eu estava indo para uma boate, tinha marcado com os amigos se encontrar na boate, e nesse dia o meu pai ia levar o pessoal da igreja, do bairro, para a sede regional lá, que era para uma vigília. Era a vigília de sexta, ia começar a sexta à meia-noite, ia durar a noite toda, até amanhecer o dia de sábado. E o meu pai falou, não, você está indo para a boate, espera um pouquinho, eu vou te dar uma carona, você economiza para cerveja. E assim, então, eu falei, tá bom, beleza. Aí esperei, fui com ele dentro do ônibus dele, ele pegou o pessoal na igreja e levou. E o pessoal foi dentro do ônibus, naquela alegria, o pessoal cantando, acabei perdendo o meu ponto. Meu pai também não me avisou. Quando eu dei por mim, eu estava estacionando de frente à igreja. Nessa hora eu fiquei até um pouco revoltado com ele. Poxa, o senhor não me avisou, eu ia ficar lá na boate, e agora? Ele, não, espera o pessoal descer, eu vou te deixar lá. E nessa que o pessoal estava descendo, a minha mãe, meu filho, entra aqui só para você conhecer a minha igreja. Você nunca conheceu, só para conhecer. E eu falei, tá bom, eu entrei. Pedido de mãe. E entrei. E eu lembro que quando eu entrei, a igreja estava cheia. Não tinha lugar nem para andar dentro da igreja. E eu fiquei olhando e o pastor já estava ali, já orando pelas pessoas. E depois, eu não lembro de mais nada. O que eu lembro depois foi só o obreiro devolvendo as minhas armas. Por quê? Eu passei mal, né? O pastor me libertou, que houve a libertação, que eu recebi paz. Eu nunca senti na minha vida uma paz como aquela, nunca. Nunca, uma alegria. Mas naquele momento o mal que estava na minha vida saiu. Naquele dia eu encontrei Deus na minha vida. Naquele dia eu decidi, eu nunca mais vou cheirar. Eu decidi. Porque o pastor falou assim, olha, você hoje está liberto. Hoje o mal da sua vida saiu, mas para você ficar bem, você tem que fazer uma aliança com Deus. E naquele dia eu falei para Deus, olha Deus, eu não te conheço, mas eu não quero fumar, eu não quero cheirar, eu não quero mais estar no vício, eu não quero mais essa vida, eu quero uma vida nova. Quando terminou, eu voltei com o pessoal dentro do ônibus. Quando foi no sábado à tarde, estava lá no grupo jovem, participando da igreja do bairro. No domingo de manhã, estava lá na igreja. Acabou o culto domingo de manhã, eu falei, pastor, quero me batizar. Quero entregar minha vida para Jesus. Aí ele me batizou nas águas. Aí na segunda-feira, eu voltei para o quartel. Voltei para o meu ambiente de trabalho, para a minha rotina. Só que dessa vez eu era diferente. Por quê? Porque as pessoas fumando e aquele cheiro do cigarro que para mim era como se fosse um alimento antes, agora eu não suportava. Então eu fugia daquelas rodinhas de amigos, fugia daqueles momentos. A minha nova arma, antes a minha confiança estava na arma de trabalho. Continuei com ela, tinha que trabalhar. Mas a minha nova arma que Deus me deu, a arma espiritual, que está acima de todas as armas, não me apartava dela, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa era a minha sede, receber o Espírito Santo. Esse dia foi maravilhoso. Eu lembro que foi diferente do que muitas vezes a gente vê o testemunho. Às vezes a pessoa foi batizada domingo de manhã ou na quarta-feira, apesar que o meu foi na quarta-feira, mas não foi no culto de quarta-feira. Foi após uma evangelização.
Depois da reunião, nós saímos para evangelizar e quando voltamos, o coordenador lá da evangelização fez um círculo, demos as mãos e além de pedirmos a Deus para aquelas pessoas que evangelizamos, ele fez uma mini busca do Espírito Santo ali. E ali eu fui batizado no Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi algo assim, sabe, indescritível, porém maravilhoso, porque não era mais apenas o Milton, o policial do Exército, da polícia do Exército, o militar do Exército, não. Ali eu me tornei um filho de Deus, o filho do Senhor dos Exércitos. Poxa, uma alegria, não sabia se chorava, se sorria, mas é algo maravilhoso. Esse dia ficou marcado na minha vida. A partir daquele dia, eu me tornei outro homem, outra pessoa, com objetivos definidos, ser de família, ser íntegro, reto, correto no meu trabalho. Como filho, o meu convívio com a minha mãe, né, mudou 100% da água para o vinho. Meu pai também mudou da água para o vinho. Meu convívio com meus irmãos. Então eu passei a realmente desfrutar de um convívio familiar maravilhoso. E no sentido sentimental, né, passei a buscar uma pessoa, um casamento como o dos meus pais. Um casamento feliz, na presença de Deus, uma família unida. E assim, graças a Deus, encontrei a pessoa com os mesmos objetivos, com a mesma fé. E hoje estamos aí há 20 anos juntos, né, servindo o nosso Deus e ganhando almas. Tanto eu quanto a minha esposa fazemos parte de um programa da igreja, a UFP, que é a Universal nas Forças Policiais. Hoje dedicamos a nossa vida a ajudar os policiais, ou aqueles que trabalham na segurança pública e Forças Armadas também, que enfrentaram o mesmo problema que nós enfrentamos, né? Hoje atendemos policiais que sofrem com depressão, com insônia, com família separada, problema de vícios, enfim. Encontramos vários tipos de pessoas e nós ajudamos, levando a ele uma palavra, orando por eles, mostrando para eles que assim como a nossa vida mudou, a vida deles também pode mudar se eles buscarem a Deus. Quando alguém que trabalha na segurança pública, um policial, por exemplo, ele tem o Espírito Santo, ele tem a presença de Deus, é diferente. Porque o policial em si, como eu já falei aqui, ele é treinado, condicionado, capacitado para as dinâmicas do trabalho dele. Então ele confia no equipamento que ele tem, que pode falhar. Ele confia no treinamento, mas há situações que fogem também os seus treinamentos. Mas quando o policial ele tem Deus no coração, quando ele tem o Espírito Santo, ele tem o seu armamento, ele tem o seu equipamento, mas a confiança dele está em Deus, ele tem paz. Está dentro da viatura, mas ele tem paz. Ele sabe que Deus estará aguardando ele. Ele sabe que vai voltar para casa em paz, em segurança. Porque só o Espírito Santo pode trazer isso para nós. Esse é o meu segredo, o Espírito Santo. Eu tenho 26 anos de polícia. Trabalhar na rua não é fácil, né? Atender ocorrência não é fácil. Sabe, medo da morte, eu via a morte ali sempre. Um nervoso, assim, a pessoa falava qualquer coisa, eu já revidava, sabe, com palavras ácidas, agressivas. Não tinha paciência com ninguém. E o que é engraçado é que mesmo eu me formando na área da psicologia, eu não conseguia trazer isso presente para mim. E eu queria um pouco de paz, né? Uma paz que eu não conseguia de jeito nenhum, nem no meu serviço e nem em casa. Conheci meu esposo nesse lugar, no batalhão onde eu trabalhava. E ele era uma pessoa bem nervosa, muito mais que eu. Então, assim, aí ele começou com ciúmes, muitas brigas. E aí eu falei, olha, eu acho que vai melhor a gente separar, porque se continuar dessa forma que a gente tá, nessas brigas, não vai dar certo. De repente ele pegou, nós estávamos de férias, ele pegou e falou, Rita, eu vi aqui uma chamada no celular do Templo de Salomão. Você quer tanto ir lá, né? Eu já tinha pedido para ele para vir aqui, mas ele falava, na Universal não vou não. Aí ele, nesse dia, como a gente estava brigado e ele viu que a gente não estava bem, aí ele desceu e falou, você quer ir no templo? Aí eu falei, eu gostaria. Ele falou, então só se for agora. Cheguei aqui com 40 e poucos anos, eu nunca tinha visto uma paz tão grande num lugar. E aí eu comecei a focar e meditava mais e mais na palavra e até que um dia o Espírito Santo veio sobre a minha vida e esse dia foi maravilhoso. As pessoas falavam, nossa, está diferente.
está acontecendo? Mas acho que a maquiagem, a roupa, mas eu sabia que era o Espírito Santo que estava em mim. Toda aquela questão psicológica, aquela tormenta psicológica que eu tinha na minha cabeça, ele foi sanando, ele foi respondendo. Então, assim, hoje eu vejo que eu não dependo mais de ninguém. Eu só dependo do Espírito Santo. Neste domingo, 29 de agosto, a condecoração e consagração de todos os integrantes das forças policiais, forças de segurança e demais instituições de justiça, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal. Então, meus amigos, neste domingo, às 9h30 da manhã, excepcionalmente, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós estaremos consagrando os policiais militares, você que faz parte do Corpo de Bombeiros, você que faz parte do Corpo de Resgate, você que é das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, você que é da Polícia Militar do Estado, qualquer estado que você faça parte da Polícia Militar, qualquer que seja a sua função de policial, um oficial, então você é o nosso convidado para receber essa consagração neste domingo às 9h30 em todas as igrejas universal. Venha receber a unção, venha receber a salvação da sua vida. É isso mesmo. Venha receber a proteção, a consagração para você ser protegido contra todo o mal. Eu sei, conforme a doutora Rita falou, realmente o trabalho policial deve ser um trabalho extremamente estafante e complexo, mas com o Espírito Santo tudo isso se torna maravilhoso, porque a pessoa exerce a sua profissão, o seu ofício, sem risco de perder a vida num acidente de trabalho. Nós vamos, então, convidar também a todas as pessoas, qualquer que seja a corporação, que trabalhe com o público para vir participar dessa consagração neste domingo, às 9h30 da manhã, e receber o Espírito Santo. Aí é que está a grande vantagem. O Espírito Santo é quem nos guia. Vamos assistir o testemunho rapidinho da pessoa batizada com o Espírito Santo, você vai ver a diferença. E em seguida o Bispo Júlio toma aqui o programa que ele vai fazer a oração por você. Você está preparado aí com um copo com água? Então, ele já vai fazer a oração por você, e você que vai se aproximar de Deus vai ver que Deus vai se aproximar de você de forma inequívoca, de forma real, verdadeira. Você vai ter o direito, o privilégio de tocar em Deus aí mesmo onde você está. Vamos em seguida. Tudo que mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No segundo dia, que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora? Por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida. Neste domingo,
você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor Jesus, o desafio, a prova, o teste que nós vamos fazer agora vai dar a esta pessoa a oportunidade de saber que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Assim como o Senhor se revelou ao Senhor Laércio, ao Milton, o Senhor vai se revelar para esta pessoa agora. Não importa quantos erros ele tenha cometido nesta vida, não importa a gravidade dos problemas que eles estão enfrentando. O que importa, meu Pai, é que agora ele se volta para ti. Ele diz: eu quero te conhecer. Fale, meu amigo, com as suas palavras, diga: eu quero provar agora do teu poder. Eu quero ter uma experiência com o Senhor aqui onde eu estou. Não importa o lugar, meu Pai. Não considere o lugar. Esteja ele em casa, no hospital, no trabalho, no presídio, no carro, não importa o lugar. Prepare-se, meu amigo. Você vai colocar as suas mãos sobre a palavra de Deus. E esta palavra, que é o próprio Deus, vai se manifestar na sua vida aí, agora, arrancando esse encosto, essa depressão, esse pensamento de morte, essa vontade de acabar com tudo, de fugir, esse peso, essa opressão psicológica, física, emocional, espiritual, vai ser arrancada da sua mente, do seu peito, do seu coração. Agora, meu Pai, agora, prepare-se, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque as suas mãos sobre a palavra de Deus e diga para Ele se esta palavra é verdadeira. Deus de Abraão, diga: Deus de Isaac, Deus de Israel, o Criador do universo, da terra e de tudo que neles há. O Senhor transformou a vida destas pessoas. Agora eu quero ver na minha vida. Eu quero ter uma experiência contigo aqui agora. Me possua, ó Deus. Possua a minha mente, o meu coração, o meu corpo. Porque eu já não quero mais. Diga: eu já não quero mais ser este monstro que eu tenho sido. Fale com as suas palavras, não fique ouvindo a minha voz, a minha oração, não fique me repetindo. Diga aí agora: eu não quero mais ser esse viciado que eu tenho sido, essa vergonha para a minha família. Eu não quero mais ficar me escondendo em um quarto escuro. Eu não quero mais ser agressivo, violento com as pessoas. Ó Espírito Santo, coloca a tua mão agora, meu Pai, sobre a cabeça dela, a cabeça dele, e arranca essa mente poluída, bombardeada, ocupada por pensamentos sujos, ruins sobre si mesmo, sobre o Senhor, nós teus servos. Arranca, meu Pai, arranca essa opressão
que não deixa esta pessoa se relacionar contigo, nem com as pessoas ao seu redor. Arranca essa vontade de sumir do mundo, de desaparecer. Vem, Espírito Santo, vem agora e dá um sinal para ele. Possua a mente dela, possua o coração dele agora. Fale agora, eu quero agora, Espírito Santo, vem, porque eu já não quero mais ser a pessoa que eu tenho sido. Eu não quero voltar à velha vida, eu não quero continuar sendo o mesmo. Eu cansei de mim, cansei desta vida, cansei das religiões, das filosofias, das fantasias, das festas. Eu quero te conhecer. Receba o Espírito Santo aí agora, meu amigo. Receba o Espírito de Deus e toda opressão, perturbação, fale em nome de Jesus, diga: saia! E não volte nunca mais. Oh, meu Senhor, abrace a todos que oram conosco, católicos, espíritas, evangélicos, budistas, testemunhas de Jeová, judeus, muçulmanos, ricos, pobres, não importa. Abraça, Senhor, esta pessoa. Abraça forte, Jesus. Diga para ele: eu nunca mais vou te deixar, meu Senhor. Diga: eu nunca mais eu vou te abandonar. Coloque o copo com água sobre o seu peito, sobre o seu coração e diga: lava o meu ser, pois eu quero ser possuído por ti, Espírito Santo. Ele está aí. Eu declaro esta água abençoada, consagrada, em o nome de Jesus. Beba e tenha agora a sua experiência com Deus. Receba a paz, receba a vida. Receba aí agora o que só o Espírito Santo pode nos proporcionar e mais ninguém, meu amigo. Títulos, amizades, festas, bens materiais, uma posição privilegiada nesta sociedade pode nos proporcionar a alegria, a paz que só o Deus vivo pode, e Ele te dá agora. Meu Pai, muito obrigado. Obrigado por ter batizado esta pessoa com Teu Espírito. Obrigado por ter se revelado para esta pessoa. Obrigado por ter livrado esta pessoa da morte. Brevemente ele vai estar contando aqui o seu testemunho neste programa. Que ele relate o acontecido agora nas redes sociais, neste programa, para glorificar o Teu nome. E todos que concordam digam amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se descuidou da sua vida espiritual e passou então a ter vícios, sofreu com depressão, usava as festas para tentar preencher o vazio que só Deus pode preencher. Assim foi por 8 anos a vida da Maria. Mas ela voltou e foi cheia do Espírito Santo. Volte você também, meu amigo. Domingo agora, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, teremos a noite do Eu Voltei. Não importa quanto tempo você tenha estado afastado. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo
e Ele transformará a sua vida. Pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída.